Essa daqui eu cortei 2 galhos dela e ao invés de sair folha, não saiu nenhuma folha, só saiu flores, ó. Tá vendo? Só saiu botões. 7 dicas para que você tenha aí sucesso no seu cultivo de rosa do deserto. E a última é a mais importante. Primeiro, você precisa ter um substrato bem drenável, um substrato onde você possa plantar a sua rosa do deserto que não retenha água, que a sua planta não fique num substrato encharcado. Quando eu digo um substrato bem drenável, nem sempre precisa ser um substrato muito caro. Aqui eu faço algumas misturas e preparo os meus substratos. Eu não preparo um só, eu faço teste de várias formas. Eu preparo substrato com areia, casca de arroz, carvão, um pouco de substrato Carolina Sol. Eu preparo meu substrato com algumas casquinhas de restos vegetais, talos e folhas secas, carvão triturado e moído. Então assim, eu uso o substrato Carolina Soy, apenas ele misturado com carvão. Eu faço várias misturas. Então, para que você tenha aí um substrato bom, bem drenável, você pode estar aí testando algumas misturas. Aí você planta a sua planta, se der certo, bem. Se não der, você faça outra mistura e replante ela em outro substrato. E é assim que eu tenho feito. Dessa forma eu tenho descoberto substratos maravilhosos que as minhas plantas têm desenvolvido bem. Um dos substratos que minhas plantas mais amaram foi areia grossa, casca de arroz carbonizado, carvão moído e peneirado. Eu peneiro o carvão para não ficar aquele pozinho, porque aquele pozinho eu já fiz sem peneirar e ele retém um pouco mais de água. Quando eu peneiro, ele não retém água. Então eu coloco bastante casca de arroz, coloco uma medida de carvão e coloco 2 medidas aí de areia grossa e eu tenho tido esse resultado aqui, ó, Caudex bem gordo, bem firme, ó, e plantas bem floridas, bem bonita. Então você pode estar aí fazendo algumas misturas e descobrindo qual será o melhor substrato para a sua planta. Inclusive eu já ensinei a fazer um dos substratos que eu uso. Se você quiser, eu vou deixar aí no izinho para que você dê uma olhada. Mas eu preparo outros também, que depois eu vou estar fazendo aqui e mostrando para vocês. Segundo ponto, a sua planta precisa de sol. Para que ela floresça, engorde e desenvolva bastante, ela precisa tomar pelo menos 6 horas de sol diariamente. Algumas pessoas me perguntam se a planta ficar exposta ao sol não vai prejudicá-la. A única coisa que pode acontecer, dependendo aí da sua região, aqui eu moro aqui na Bahia, aqui é bastante quente, mas tem regiões que é ainda mais quente que aqui ainda. Então o que pode acontecer são queimaduras aqui, ó, no Caudex. Inclusive eu vou mostrar para você uma aqui que eu tenho que queimou. Daí como eu resolvo isso? Eu costumo utilizar um sombrite, né? Agora no momento eu tirei, porque esses meses mais frios eu retiro. Mas o que pode acontecer aqui quando a sua planta toma muito sol é isso aqui, ó. Queimaduras de sol, pode queimar. Então, de certa forma, dependendo da sua região, pode sim prejudicar. Então, aqui eu utilizo um pano para cobrir e quando chega no verão, eu coloco sombrite. Dessa forma, eu protejo as minhas plantas. Essa daqui queimou porque eu esqueci de cobrir e eu fui trabalhar e deu um dia de sol muito forte. Ela acabou que teve queimadura aqui. E aqui ela acabou queimando, mas eu costumo pegar um pano aqui, ó. Esse aqui é um pano de saco, de pano de chão. Ele tá mofado, tá escuro assim porque molha e aí mofa. Mas aí eu coloquei aqui para proteger ela, para não queimar mais. Mas quando chega o verão, o que eu utilizo para proteger é um sombrite. Eu retirei agora, nesses meses mais frios eu não deixo, mas quando voltar aí o tempo quente eu vou estar colocando novamente. Então o sol é ótimo, vai ajudar ela a desenvolver tanto no crescimento quanto na floração, mas você precisa tomar alguns cuidados para não acontecer de queimar aí o Caudex. Essa é a forma que eu uso para estar protegendo. E algumas pessoas cultivam também a rosa do deserto dentro de casa, na varanda, então ela toma muito pouco sol, daí acaba que ela desenvolve muito as folhas, desenvolve galhos, mas quase não floresce. Então eles vêm me perguntar o que fazer para que a planta dele floresça. Eu sempre indico que deixe que ela tome sol. Inclusive eu recebi uma mensagem hoje de uma colega minha, ela mora aqui próximo da minha rua,
ela disse que tem 2 rosas do deserto e que as rosas do deserto dela ficavam dentro de casa e nunca floria. Depois que ela começou a assistir os meus vídeos, ela resolveu colocar a planta dela para tomar um pouco de sol. E aí, dizendo ela que está saindo os primeiros botões. Ela me mandou uma mensagem com tanta alegria de estar vendo esses botões aí saindo. Ela disse que faz mais de 2 anos que essa planta não floresce. Inclusive, ela me mandou mensagem perguntando se não havia perigo da planta dela tomar sol. Aí eu falei com ela que não, que ela poderia sim deixar no sol, tomando esses cuidados aí. Caso esteja um sol excessivo, ela pode estar protegendo a parte do caldex com tecido, ou tá usando um sombrite, que tudo bem, que a planta dela vai ficar bem. Aí ela ficou feliz e disse que agora a planta dela vai tomar bastante sol para que floresça, porque ela nunca tinha visto flores dessa planta. Então é isso aí. Terceiro, você não pode ter pena de fazer poda da sua planta, tanto poda foliar quanto poda de galho, lembrando de tomar o cuidado de fazer essa poda em períodos quentes. Você não pode estar fazendo poda em época de frio, de chuva, porque a brotação é muito lenta. Então, se você podar numa época que tiver muito frio, a sua planta vai ficar invernando, ela não vai brotar. Eu fiz a poda dessa agora, ó. Ontem eu podei essa planta aqui. A gente já está entrando aí para o mês de setembro. Essa daqui eu podei já faz uns 40 dias que eu fiz a poda dessa daqui. E olha só, a poda estimula não só brotações novas, como também estimula a floração. O que está saindo aqui? Flores e algumas folhas, tá vendo? Todos os brotinhos já estão saindo aí com os botões florais. Então, tanto a poda de corte estimula multiplicar os galhos, quanto estimula também a floração. E a poda foliar, ela estimula mais a floração e a renovação de folhas novas, porque quando a sua planta tá igual essa, deixa eu mostrar a minha. Quando a sua planta, tem alguns galhos aqui que eu estava fazendo enxerto. Quando a sua planta está igual essa daqui, ó, ela está com as folhas bem envelhecidas, eu logo vou fazer uma poda nela, retirar essas folhas velhas e vou fazer uma poda de corte. Então assim, se ela está com essas folhagens queimadas, velha, envelhecida, ela vai levar muito tempo para amarelar essas folhas e cair. Enquanto ela gasta energia para estar alimentando aí essas folhas velhas, a sua planta tem dificuldade para renovar folhagens novas e tem dificuldade para florir. Então por isso que é bom que a gente faça tanto a poda foliar quanto a poda de corte. Então lembrando que a poda de corte ela é mais indicada para multiplicar os galhos e a poda foliar ela é indicada para estimular a floração e para retirar as folhas velhas, folhas que tiver com problemas como ácaro, pulgões, cochonilhas. A poda foliar é mais indicada nesse sentido. Já emendando o 4º ponto, que é você tentar aí aprender a identificar as pragas nas folhas das suas plantas e combatê-las. Quando você aprende a identificar o que é ácaro, o que é fungos, o que é cochonilha de carrapaça, que são aquelas tipo umas casquinhas que fica grudada nas folhas, e tem também os pulgões. E tem alguns percevejos também que atacam as plantas. O percevejo é muito fácil de identificar, que geralmente aonde ele ataca vai apodrecer. Sempre que o percevejo ataca a sua planta, no local onde ele ataca pode acontecer isso aqui, ó. E olha, eu filmando e nem tinha percebido, ó. Tá vendo? Apodrece e aí você vem aqui e corta. Então quando algum percevejo ataca a sua planta, no local geralmente vai apodrecer. Então se você aprender a identificar as pragas nas suas plantas, vai ser mais fácil de você estar combatendo aí e cuidando melhor da sua planta. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando como identificar as principais pragas, comenta aí no vídeo que eu vou estar fazendo um vídeo mostrando para vocês. Quinto, para que você tenha aí uma rosa do deserto enorme, grande, desenvolvida, como essa daqui que já caiu todas as folhas, mas as flores não param de sair. Então, paciência. A gente não consegue ter uma rosa do deserto nesse tamanho, olha, praticamente do meu tamanho. Então a gente não consegue ter uma planta grande, robusta como essa daqui, da noite para o dia.
paciência. Ela leva alguns anos para crescer, para engordar o Caldex. Tem pessoas que me perguntam: Anita, o que eu faço para o Caldex da minha rosa do deserto engordar? Aí eu falo: você precisa ter alguns cuidados básicos, que eu sempre falo, que é um bom substrato, rega adequada, sol, uma boa adubação e paciência. A gente precisa esperar. Ela cresce devagar e ao passar dos anos ela vai engordando o Caldex, vai crescendo, vai ficando gigante. Essa daqui eu fiz poda foliar nela, só tá os talos, mas a floração tá aí, ó. Essa daqui eu cortei 2 galhos dela e ao invés de sair folha, não saiu nenhuma folha, só saiu flores, ó. Tá vendo? Só saiu botões. E aí, aguardar as folhagens aparecer, porque por enquanto só temos flores. 6, você não pode esquecer, é muito importante, que tem pessoas que fazem demais, coloca quantidade excessiva de adubo nas plantas. Então, isso aí é fundamental. Quando você for adubar sua planta, adube corretamente. Não pense que se você colocar em um vasinho como esse aqui, ó, não pense que se você pegar um vasinho como esse aqui e colocar uma colher de sopa nesse vasinho aqui, ele é de 400 gramas, essa planta vai crescer mais rápido ou vai ficar mais bonita. Não, ela vai morrer. Ao contrário, você vai ter o resultado contrário do que você deseja. Então, para um vasinho de 400 gramas, você vai colocar meia colherzinha de chá de adubo químico, porque o adubo químico ele queima as raízes e se queima as raízes, a sua planta vai morrer. Entendeu? Então, não exagere com a adubação. Quanto menos você colocar, melhor o resultado você terá. Então, se você colocar muito, não terá o resultado que você deseja. Você vai ter o resultado oposto. E por fim, a mais importante, você não pode ter pena de gastar. Porque eu vou falar para vocês, essas plantinhas dá um gasto financeiro, gente. As minhas plantas são bonitas, mas eu gasto com elas. Gasto com produtos para combater pragas, gasto com adubos, gasto com produtos para compor substrato. Então, assim, se você não estiver disposta a gastar nenhum centavo, talvez você não tenha aí uma planta bonita, um Caldex assim, gordo, bonito, porque às vezes ela realmente precisa de alguns adubos, ela precisa que você compre algum tipo de substrato para que ela desenvolva. Então, tem plantas que pode acontecer sim, dela desenvolver sem nenhuma adubação, com uma terra comum de quintal e você não precisa gastar nada. Mas tem algumas que não conseguem desenvolver com essa terra comum. E aí que entra o gasto. Aí você tem que estar investindo aí em um substrato, em uma adubação. Às vezes as pragas vêm e você precisa estar comprando defensivos para estar aplicando na sua planta para combater pragas. Então, a gente que gosta de planta, a gente cuida da planta como se fosse um membro da família e tem gasto. Pode ter certeza que para mim ter essas plantas bonitas assim, eu tenho gastos com elas. Pode ter certeza disso. É isso aí, gente. Então fica a dica. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e curtir o vídeo para mais dicas.